Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília, nosso horário de sempre, quartou. E eu começo esse jornal agradecendo, é claro, a sua presença. Te convido para iniciar esse dia olhando para tudo que vai ser assunto hoje. Vem comigo então para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 27 de março. Abro para você o nosso cardápio de notícias. Análise de prisão de Chiquinho Brazão na Câmara fica para a segunda semana de abril. Brasil e França lançam um programa bilionário para proteger a Amazônia. Anúncio acontece durante visita do presidente Emmanuel Macron. 6 desaparecidos são dados como mortos após navio bater em ponte de Baltimore, nos Estados Unidos. E ainda, Brasil empata com Espanha nos acréscimos em amistoso contra o racismo. A gente te conta aí tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Bom, a visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil teve uma primeira parada em Belém do Pará, onde ele se encontrou com o presidente Lula. Juntos, anunciaram o lançamento de um plano que busca arrecadar mais de 5 bilhões de reais para investir em projetos de economia sustentável na Amazônia Legal e também na Guiana Francesa. Vamos ver mais detalhes sobre esses encontros. Durante o compromisso, Lula e Macron anunciaram um plano que busca arrecadar mais de 5 bilhões de reais para investir em projetos de economia sustentável na Amazônia Legal e na Guiana Francesa. Em um comunicado, o governo francês afirmou que ambos os líderes buscam defender juntos, no âmbito da presidência brasileira do G20, um grande plano global de investimentos públicos e privados na bioeconomia. Nós não queremos transformar a Amazônia no santuário da humanidade. O que nós queremos é compartilhar com o mundo a exploração e a pesquisa da nossa riqueza de biodiversidade, da nossa riqueza daqui, mas que os indígenas possam participar de tudo que for usufruído da terra que eles moram. O texto acrescenta que o plano propõe o desenvolvimento de um mercado de carbono que remunere os países das florestas tropicais que investem na recuperação de sumidouros naturais, ecossistemas que capturam grandes volumes de emissões de carbono. Outro ponto alto da passagem de Macron pelo Pará foi a condecoração do líder indígena Cacique Raoni com a Legião da Honra, a mais alta distinção francesa. O líder Caiapó se tornou uma das personalidades mais emblemáticas em defesa da preservação da Amazônia. Esta é a primeira viagem oficial em 11 anos de um presidente francês ao Brasil. A visita de 3 dias de Macron ao Brasil inclui ainda paradas no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. E olha só, gente, nos últimos 3 meses do ano passado, 25% dos celulares vendidos no Brasil eram ilegais. O novo balanço do mundo do crime foi divulgado pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Vamos ver. Os aparelhos considerados ilegais são aqueles fruto de contrabando e roubo que não possuem registro na Anatel, garantia dos fabricantes e que não passaram por testes de segurança. Segundo a ABINE, a venda desses celulares irregulares dobrou em apenas um ano. Passou de 10% em 2022 para 25% no fim do ano passado. De maneira mais clara, o número total de unidades vendidas no país foi de 6 milhões e 200 mil unidades. De maneira mais clara, o número total de unidades vendidas no país foi de 6 milhões e 200 mil. O levantamento revela que a maior parte dos aparelhos é vendida em grandes marketplaces, que são lojas que se hospedam em grandes sites famosos, mas cuja venda é de responsabilidade do vendedor independente. Geralmente, o preço de um celular contrabandeado nessas lojas é cerca de 38% menor do que um smartphone vendido nas lojas e distribuidoras oficiais. O que preocupa as autoridades é que o número dessas vendas vem crescendo e nada mudou nos marketplaces, que não adotaram medidas para coibir a comercialização de smartphones ilegais. Entretanto, o estudo aponta que os consumidores podem adotar medidas para verificar se está comprando um celular oficial ou não. A organização que efetuou a pesquisa calcula que o governo federal deixará de arrecadar 4 bilhões de reais em impostos federais por causa dessa venda de celulares ilegais, enquanto o estado de São Paulo, por exemplo, deve perder cerca de 1 bilhão de reais apenas com ICMS.
Vamos falar agora de saúde. Metade dos pacientes que desenvolvem a forma mais grave da dengue acabam com uma inflamação severa no coração. O diagnóstico é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O Ministério da Saúde contabiliza mais de 2 milhões de casos de dengue no Brasil em 2024. O Distrito Federal é a unidade federativa com o maior coeficiente de incidência, seguido de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Goiás. No Rio de Janeiro já são quase 150 mil casos prováveis. E esse contínuo aumento do número de casos de dengue, em especial de casos graves, traz um componente a mais de preocupação: o risco de problemas cardíacos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 48% dos pacientes que evoluem para a forma grave da doença desenvolvem a miocardite, uma inflamação no músculo do coração. Em balanço apresentado neste mês de março, o registro de casos graves de dengue ou com sinais de alerta no país estavam em mais de 16 mil. O número é maior do que no mesmo período do ano passado. O estudo Diretriz de Miocardites, realizado em 2022 pelo Departamento de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mostra que dentre as arboviroses, dengue, zika, chikungunya e febre amarela, transmitidas pelo Aedes aegypti, a dengue, que também é a mais prevalente no país, é a que mais compromete o sistema cardiovascular. A doença tende a aparecer na fase aguda da dengue e os sintomas da inflamação incluem dor no peito, falta de ar, cansaço excessivo, tontura e batimento cardíaco irregular. A maioria das pessoas com miocardite se recupera. O tratamento inclui o uso de medicamentos e repouso. No entanto, em alguns casos, a miocardite pode durar mais tempo, retornar ou levar a uma insuficiência cardíaca crônica. Já faz quase um ano que a nova rotulagem dos alimentos integrais passou a ser obrigatória aqui no Brasil. Antes das novas regras da Anvisa, não existia uma legislação específica que definisse de forma clara o que caracterizava um alimento como integral ou não. Mas você se lembra o que mudou? É isso que a gente vai conferir juntos na reportagem da Maria Clara Leite. Depois de um ano, muita gente ainda nem sabe o que mudou. Você sabe que mudança foi essa? Não tenho ideia. Eu nunca reparei nisso. Longe das prateleiras dos supermercados, fica difícil lembrar, mesmo que a compra tenha sido recente. Essa semana mesmo eu comprei, porque eu só como pão integral. Você lembra o que estava escrito ou a informação que estava contida antes da palavra integral? Como todo bom brasileiro, a gente não lê nada. A gente compra o pão, come e o resto a gente deixa para lá. Só que o resto esquecido é justamente o que hoje determina se um alimento é mesmo integral ou não. Em abril do ano passado, entrou em vigor a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece que para a palavra integral ser impressa na embalagem, é preciso que o produto tenha, no mínimo, 30% de ingredientes integrais. E essa porcentagem tem de estar em destaque no rótulo. Antes da regra, não existia legislação sobre o tema. Então vinha assim, farinha branca, a porcentagem de 70% e a farinha integral 30%. E aí, essa farinha integral, ela não era 100% integral também. Então, isso confundia demais. Eu achava que estava comendo um pão 100% integral, mas não era. Tinha uma porcentagem de farinha muito maior branca do que a integral. Depois que a norma entrou em vigor, esta marca, por exemplo, precisou alterar o rótulo. Mudou de 100% integral para 100% natural. E você, sabe quais são os ingredientes que um produto precisa conter para ser considerado integral? Não, eu compro, vou lá e compro, como. Quando o dinheiro dá, que é um pãozinho mais caro, e amém. Os alimentos integrais são formados por grãos e cereais que não sofreram refinamento. Isso significa que são ricos em vitaminas, minerais e fibras. O produto, quando ele é integral, salvo algumas dietas, aí a gente fala de dietas para pessoas mais especiais, ele é muito mais aproveitado pelo organismo pela manipulação, que ele sofreu menos, então ele contém mais nutrientes, vai demorar mais tempo no meu corpo para ser absorvido.
eu vou ter menos compulsão alimentar, porque eu acabo tendo mais saciedade por muito mais tempo. Além dos pães, torradas, bolachas, a norma também vale para as massas alimentícias como o macarrão. Porém, devido às dificuldades de adequação desses produtos, eles tiveram um prazo maior para se adaptar. Mas as mudanças já devem começar a ser observadas nesses rótulos a partir do próximo dia 22 de abril. A resolução não se aplica à farinha integral ou outros produtos exclusivamente integrais, como arroz. Tudo que for manipulado vai ter que ter. Então, tudo que a indústria manipula vai ter que ter a tabela já agora no novo protocolo. O que não sofre, como o arroz, essa manipulação, não precisa. Claro, vai seguir uma regra, porque tudo tem regra, então vai seguir uma regra, mas já não é essa porcentagem. Descumprir a resolução da Anvisa constitui infração sanitária, sujeita a penalidades como advertência, multa, interdição de produtos e até cancelamento de alvará. Agora, ciente da norma, a dona Silvia, que também não tinha percebido a mudança, diz que vai prestar mais atenção. Vou ficar mais atenta. Para comer integral de verdade. De verdade, isso é. Pois é, gente, olha só, 1 ano depois e muita gente ainda não sabe, ou melhor, não sabia o que tinha mudado. E veja a seguir, 6 desaparecidos são dados como mortos após navio bater em ponte de Baltimore, nos Estados Unidos. E ainda, Brasil empata com Espanha nos acréscimos em amistoso contra o racismo. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, já estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília, trazemos mais destaques do cenário nacional para você. Os parlamentares pediram vista e adiaram decisão sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão, suspeito de mandar matar a vereadora Marielle Franco. O caso estava em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O relator da medida na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Darcy de Matos, leu o parecer em que defendeu a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. Após a comunicação do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão de Brazão, a CCJ tem o prazo regimental de 72 horas para emitir uma manifestação sobre o caso. E, pela regra, o presidente da Câmara, Arthur Lira, poderia levar o caso a plenário a partir desta data. O pedido de vista é para adiar a análise do pedido de prisão de Chiquinho Brazão, preso por suspeita de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Os parlamentares argumentaram que não tiveram tempo para ler o processo que resultou na prisão de Brazão. Como o adiamento da discussão será feito pelo prazo de 2 sessões do plenário, a votação deve acontecer perto do dia 10 de abril. Brazão permanece preso até a votação na Câmara ou nova decisão do STF. O deputado Chiquinho Brazão também pode participar online da sessão. Ele se defendeu, negou o crime e falou que tinha divergências políticas com a vereadora, mas que tinham uma boa relação. Brazão foi preso no domingo por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, assim como seu irmão Domingos Brazão e o ex-delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. O trio está no Complexo Penitenciário Federal da Papuda, em Brasília. Ele foi expulso por unanimidade do União Brasil no mesmo dia em que foi preso. Segundo a Constituição, os deputados e senadores são invioláveis nas esferas civil e penal, desde que não sejam presos em flagrante por crime inafiançável. O caso precisa ser comunicado à Casa Legislativa em até 24 horas para que seja tomada uma decisão. O parecer ainda vai ser votado em plenário pelos 513 deputados. Para aprovação, são necessários pelo menos 257 votos.
E agora a gente traz atualizações sobre o desabamento da ponte em Baltimore, nos Estados Unidos, após um navio colidir contra a estrutura. A Guarda Costeira suspendeu as buscas por desaparecidos e 6 pessoas foram dadas como mortas. O vice-almirante Shannon Kilreath disse em entrevista que, com base na duração das buscas e na temperatura da água, não acredita que irão encontrar pessoas com vida. A queda da estrutura paralisou um dos portos mais movimentados dos Estados Unidos, por onde passam cargueiros gigantes e também ancoram cruzeiros turísticos. Pela ponte transitam cerca de 11 milhões de veículos ao ano, uma média de 31 mil por dia. A queda ocorreu após um navio colidir contra a estrutura. A embarcação lançou um pedido de ajuda que permitiu parar o trânsito e salvar vidas. E o exército israelense anunciou nesta terça-feira que matou o número 2 de um braço armado do Hamas em um bombardeio. A informação confirma o que já havia sido difundido pela Casa Branca na última semana. Esta noite, depois de verificar toda a inteligência, podemos confirmar que Marwan Issa foi morto em um ataque que realizamos há cerca de 2 semanas, junto a Gaza e Abu Tama, de acordo com a inteligência do Shin Bet e da inteligência do Exército. Marwan Issa é o vice de Mohammed Deif, número 3 do Hamas e um dos organizadores do ataque de outubro. De acordo com o exército israelense, o militante é o quadro de maior escalão do Hamas morto desde o início da guerra. Em 11 de março, o exército israelense afirmou que Issa foi alvo de um ataque aéreo contra um complexo subterrâneo no centro da faixa de Gaza. A Guarda Civil espanhola divulgou imagens da prisão de um suspeito de promover terrorismo online e de ter ligações com o grupo Estado Islâmico. E na Turquia, uma grande operação em mais de 30 cidades deteve 147 pessoas, também suspeita de ligações com o grupo jihadista. A polícia informou nesta terça-feira que prendeu um espanhol de 18 anos de origem marroquina que se envolveu em intensos esforços para encorajar o terrorismo na internet. Segundo as autoridades, o jovem, que morava com os pais e irmãos em Barcelona, tinha ligações com o Estado Islâmico e contato com extremistas na Ásia, Europa e América do Norte. A investigação começou no início do ano passado e a decisão de prender o suspeito veio após a polícia sueca prender 4 pessoas com laços extremistas que estavam preparando um ataque e com as quais ele estava em contato. Os indivíduos interagiam virtualmente, trocavam manuais de terror e discutiam possíveis alvos. A polícia acredita que ele tenha se radicalizado de forma isolada com material encontrado na internet. Na Turquia, o Ministério do Interior confirmou uma grande operação contra suspeitos de ligações com o Estado Islâmico. Foram realizadas incursões simultâneas em 30 cidades de todo o país. Ao todo, 147 pessoas foram detidas. A Venezuela considerou intervencionista a preocupação do Brasil e da Colômbia com as restrições eleitorais. A chancelaria da Venezuela repudiou a nota do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, divulgada nesta terça-feira sobre o tema. A Venezuela classificou nesta terça-feira como intervencionista a preocupação manifestada por 2 governos aliados do presidente Nicolás Maduro, Brasil e Colômbia, pelas restrições à inscrição de candidatos da oposição para as eleições presidenciais de julho. Ainda segundo a Venezuela, o comunicado parece ter sido ditado pelo Departamento de Estados dos Estados Unidos. Brasil e Colômbia expressaram preocupação com as restrições contra candidatos opositores antes das eleições de 28 de julho na Venezuela. O governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral naquele país, declarou em nota o Itamaraty, que até agora havia se mantido à margem das críticas contra o pleito no país vizinho. O prazo de inscrição dos candidatos para as eleições de 28 de julho terminou à meia-noite de segunda-feira, sem que a Plataforma Unitária Democrática, principal força de oposição ao presidente Nicolás Maduro, tenha conseguido registrar sua candidatura, embora tenha inscrito provisoriamente nesta terça um ex-embaixador, Edmundo Urrutia. A oposição pretendia escrever Corina Lloris, acadêmica de 80 anos, nomeada por Maria Corina Machado para representá-la. E vamos falar de esporte. O Brasil empatou em 3-3 com a Espanha nos acréscimos nesta terça-feira, em um amistoso que se tornou, além de tudo, um evento contra o racismo, em apoio ao astro brasileiro Vini Júnior. Mas não podemos deixar de destacar a participação de seu jovem companheiro, o Endrick, que roubou parte das atenções. Chuva de gols no Santiago Bernabéu, em Madrid.
Brasil e Espanha empataram em 3-3 nesta terça-feira, em um amistoso promovido contra o racismo e em apoio ao atacante Vinícius Júnior, que constantemente é alvo de insultos racistas em jogos do Campeonato Espanhol. Em campo, os donos da casa abriram o placar aos 12 minutos com um gol de pênalti de Rodri. La Roja ampliou ainda no primeiro tempo com um golaço de Dani Olmo. Pouco antes do intervalo, Rodrigo interceptou uma saída de bola atrapalhada do goleiro Nai Simon e de cobertura diminuiu para Canarinho. Na segunda etapa, Endrick, a jovem estrela de 17 anos que no segundo semestre se transfere para o Real Madrid, saiu do banco e empatou. Mas Rodri voltou a colocar os espanhóis na frente com um pênalti, aos 42 minutos do segundo tempo. Quando o resultado parecia definido, nos acréscimos o juiz marcou uma terceira penalidade máxima da partida, a única para o Brasil. Paquetá assumiu a responsabilidade e deixou tudo igual. Enquanto o dia por aqui vai amanhecendo, vamos aproveitar e dar um pulinho em um dos principais destinos turísticos da atualidade. Vamos até a praia Mambo, em Curaçao. Gente, é como eu costumo dizer, tem imagens que falam aí mais do que 1000 palavras. E é o caso dessas que aparecem agora pra gente. Escolhemos a câmera, gente, de um hotel muito bem localizado que nos mostra aí a beira da praia. Essa edição, gente, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quarta-feira para você e até mais.